Que é o Senhor que quer falar hoje. Abriu o grupo da igreja, ó o Junão lá com uma mensagem. Falei, não, não é brincadeira não. Alguém leu a mensagem que o Junão mandou no grupo hoje? Falava sobre o zelo da presença, né? Na hora que eu li aquilo lá, falei, não, Deus, é mesmo? Mas é sobre isso e mais alguns pontos que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. O que é o zelo? O zelo nada mais é que um cuidado, né? Um cuidado, um grande cuidado, na verdade, com algo ou alguém. Nós temos tanto cuidado na nossa vida material, né, no nosso caminhar, mas será que nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Será que nós temos zelado pela presença do Senhor? E nessa noite, ontem mesmo, eu preparando a mensagem, eu falava para o Luan, falei, amor, não consigo. Deus, Ele está falando, mas eu não estou resistindo, porque é muito pesado o que Deus quer falar. E eu não quero chegar na igreja de novo com uma chicoteada. Daqui a pouco eu vou pegar o cajado da pastora Daiane. E aí, e o Luan falou assim, ó, fala o que Deus quer falar. E aí eu parei e falei, deixa que depois ele se resolva com Deus, né? Só vou seguir a ordem. E eu quero pedir que a igreja abra, né? Se puder colocar no telão aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, igreja, não é a Renata que está falando, é o Senhor. Ele quer falar conosco. Que nós possamos ter um coração aberto, um coração sensível e disposto a obedecer, a ouvir o que Ele tem para falar conosco. Isso também faz parte do zelo pela presença dEle. Não é só nos momentos bons, só nos abraços, nos beijinhos. Não, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é conosco em todo o tempo. Amém? No 15 ele diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Na hora que eu li, eu falei, meu Deus, como que eu vou levar uma palavra dessa? E eu até comentei na última pregação um pedaço desse versículo também. E nós temos a nossa vida. Aqui na igreja, nós temos a nossa vida, a nossa comunhão com os irmãos, na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho. Mas o que o Senhor, Ele quer dizer nessa noite: eu te conheço. O irmão do teu lado pode não te conhecer, você mesmo pode não te conhecer, mas eu te conheço. Aqui ele está dando um alerta à igreja de Laodiceia. Ela não era uma igreja nem fria e nem uma igreja quente, mas ela era uma igreja morna. Aqui vamos tirar a igreja Laodiceia, vamos colocar nós. O que nós temos sido para o Senhor? Como nós temos nos comportado diante da presença do Senhor? Porque é fácil que no momento do louvor, nós levantarmos as nossas mãos, adorarmos ao nosso Deus. Mas e em casa? Será que nós temos zelado pela presença do Senhor na nossa casa? Ou será que temos dedicado o tempo que é dele em outras coisas fúteis? E no nosso trabalho, será que nós temos dedicado tempo ao Senhor? Será que nós temos zelado pela presença do Senhor no nosso trabalho? Será que nós temos, como que eu zelo a presença do Senhor?
respeitando aquilo que a palavra dele diz, obedecendo os mandamentos que ele nos ordena. Ele diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós não temos guardado os mandamentos do Senhor, ou agido de qualquer forma, nós não temos zelado pela presença do Senhor. E nós podemos vir aqui na igreja, orar, buscar, chorar, se derramar diante da presença, mas Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de nós. Eu até anotei aqui, o Senhor nos conhece. Ele conhece tudo que nós fazemos, aquilo que está em público e o que está oculto. Eu até brinco, né? Eu falo assim, a gente pode até esconder do homem, mas Deus, Ele vê tudo. No momento que você fecha a porta do seu quarto, está zelando pela presença do Senhor? Com aquilo que você assiste, com as redes sociais, aquilo que você compartilha, as conversas que você tem, será que estamos zelados pela presença do Senhor? O que falamos e aquilo que está no nosso mais profundo do coração. Eu posso falar muitas coisas bonitas aqui, mas o Senhor sabe o que está dentro do meu coração. Dele nada a gente esconde, nada a gente oculta, Ele conhece. E é isso que Ele quer falar conosco hoje. Não se esconda de mim, não tente mostrar para mim algo que você não está vivendo ou algo que você não é. Deus, Ele quer o nosso verdadeiro, Ele quer a nossa verdadeira adoração, a nossa sinceridade. Por mais que doa, eu já fiz oração a Deus, falo, Deus, eu sei que o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, está te magoando. Já fui sincera diante da presença do Senhor. E o que a gente tem que fazer? Pedir para Ele nos dar força. E não tentar mascarar algo que não é real. Porque Ele nos conhece. Ele conhecia a igreja. A igreja Laodiceia era uma igreja maravilhosa. Mas ela era morna. E o que é o morno? Eu não me recordo de ter tomado uma água morna. Mas eu andei pesquisando, causa náusea. Eu já tive náusea. Teve até um dia que eu saí daqui do culto que eu não estava aguentando. Cheguei em casa e tive que botar tudo para fora. É um desconforto muito grande, muito grande. E é isso que o Senhor, Ele está dizendo. Eu estou sentindo náusea. Imagina Deus falando isso para nós. É forte, é doloroso. Falou, eu estou vendo que você não está nem frio. Antes estivesse frio. Que a pessoa fria, ela reconhece que ela está fria. Ela se esforça para tentar alcançar aquilo que um dia ela foi. Já a pessoa que ela está morna, para ela tanto faz. Não, eu estou bem. Ela até briga se alguém repreender ela. E eu vou ser sincera, eu tive um momento de mornidão na minha vida. Que eu lembro que minha mãe chegava em mim, falou, isso que você está fazendo não está certo. Essas atitudes que você está tendo não está certa. E eu brigava com ela. Falei, eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado? Então, igreja, se alguém algum dia chegar em você, não é uma repreensão, é um conselho do Senhor. Aquela pessoa está sendo usada por Deus para despertar você, para te fazer acordar e ver que aquilo que você está vivendo não é o que o Senhor quer. A náusea é um grande desconforto que causa o vômito. Neste momento, precisamos parar e analisar. O que o Senhor está vendo em mim que está causando esse desconforto nele? Não, mas eu estou fervorosa. Glória a Deus. Que venhamos a permanecer assim. Mas se o Senhor, Ele está falando, Ele diz que a palavra dEle não volta vazia. Pode não ser hoje, mas em algum momento da sua vida você vai lembrar dessa palavra. Então guarda ela no coração. Faça como Davi. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E que nós possamos parar e analisar mesmo.
sabe? Às vezes a gente pode até achar que está quente, está fervoroso, mas hoje, ou no decorrer dos seus dias, chama o Senhor para conversar. Fala: Deus, há algo em mim que está causando um desconforto em Ti? Há algo em mim que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu faça, ou como eu quer que eu viva? O Senhor, Ele responde. Ele nos ama. Se Ele está nos dando essa palavra, é porque Ele nos ama. Deus, Ele não é um pai maldoso. Pelo contrário, Ele nos ama tanto que Ele está nos corrigindo, né? Qual é o pai que não quer o bem do filho? E a correção é justamente isso, né? Para o filho crescer em sabedoria, não fazendo aquelas coisas que causam mal a ele. Amém? E assim, versículo 16: assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que seria uma pessoa morna? É aquela pessoa que ela já não tem mais o brilho nos olhos. Sabe aquela pessoa que você olha, ela está opaca? E a gente percebe. Aquele que tem Cristo, ele percebe. Ela tem falta de fervor. Ela já não se importa mais com a palavra. Ela já não se importa mais com a igreja. Ela não se importa mais com os membros. Ela simplesmente: vou levando a vida, vou vivendo. Ela vem nos cultos, ela é dizimista, ela participa de encontro de mulheres, ela participa do encontro dos homens, mas ela está morna, sem brilho, sem vida. E o Senhor, Ele não quer isso para nós. Seguindo no versículo 17: você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. A igreja de Laodiceia pensava assim. Não, porque se eu não me engano, a igreja de Laodiceia era uma das mais ricas, né? E aqui: eu sou rica, não preciso de mais nada. Não, olha o que o Senhor diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A gente pode achar que tem tudo, mas se a gente não ter Jesus, a gente não tem nada. Ele diz lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E ele prossegue dizendo, e ele fala que sem mim nada podeis fazer. Então é engano nosso achar que sem a presença do Senhor a gente conquista alguma coisa. Não, é no Senhor. E no 18, eu acho isso muito lindo, porque o Senhor, Ele não apenas nos repreende, mas Ele nos dá conselhos. E isso é muito lindo, porque Ele poderia chegar aqui e falar: ó, vocês estão mornos, dá um jeito aí de se aquecer, ou fica frio. Não, Ele nos aconselha: ó, você está no erro. Ele nos aconselha a sair do erro. Lá em Deuteronômio, ele fala, né? Coloquei diante de ti a vida e a morte. E ele diz: porém eu vos digo, escolha, pois, a vida. Ele não dá as escolhas. Ele não é aquela pessoa que fala: não, você tem que fazer isso. Não, desde o começo do mundo, Ele nos deu os livre-arbítrio. Ele nos deu o poder da escolha. Mas até nisso Ele nos aconselha. E olha o conselho que Ele nos dá: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Por que pelo fogo? Porque só o fogo tira as impurezas. Eu preguei esses tempos atrás sobre o vaso de barro, que ele só passa a ter valor depois que ele passa pelo fogo, que ali é retirado dele todas as impurezas.
E é por isso que o Senhor, Ele diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo, de mim. Não é de ninguém, não é de você mesmo. A gente pode achar que pela nossa força a gente conquista alguma coisa. Não, é nele, assim como foi dito. E pelo fogo, que é o poder do Espírito Santo. Ele nos batizará com água e com fogo, para nos limpar, nos purificar, nos santificar. É só na presença do Espírito, é só na presença do Senhor que nós somos limpos, que nós somos purificados. Glória a Deus. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. O que é as vestes brancas? A santidade. Precisamos santificar a nossa vida, santificar o nosso coração, santificar a nossa alma, a nossa mente, porque senão a nossa nudez vai ficar exposta. Não foi a primeira coisa que Adão e Eva percebeu no momento em que desobedeceram a Deus? A sua nudez? Porque ali no momento eles estavam santificados, mas no momento em que eles desobedeceram à voz de Deus, no momento em que eles comeram do fruto, a nudez dele veio à tona. O pecado entrou no mundo. E aqui o Senhor, Ele diz: compre vestes brancas, para que sua nudez não venha, ser revelada. E é na santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta a gente tentar engambelar as coisas. Não. O Senhor, Ele é bem claro. Sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos nos santificar. Amém? Seguindo. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o Senhor, aqui Ele está falando: compre colírio e passe nos seus olhos. É a palavra que traz luz à nossa vida. É ela que ilumina a nossa mente, é ela que nos traz luz. A tua palavra é luz para o meu caminho. É através da palavra. Então não há outro meio, igreja. Às vezes a gente fala: nossa, mas tudo que eu for fazer, eu tenho que... Tem. Tudo que fazer, seja comer, seja beber, façais tudo para a glória de Deus. É por Ele, é para Ele. Então não adianta a gente tentar enganar. Se nós escolhemos seguir a Ele, temos que seguir de todo o coração. Zelar, cuidar. Porque se a gente não cuidar, a gente vai perder. Se você compra algo e você não cuida, logo você perde. E aí você tem que comprar outro. Só que infelizmente não é assim com o Senhor. Se nós não cuidarmos, nós vamos perder. Nós vamos perder. E é dura essa palavra. Vomitá-lo-ei da minha boca. É como se o Senhor estiver falando: eu te desprezo. Para mim, se você não sente prazer na minha lei, se você não sente prazer na minha presença, eu não tenho prazer em você. Porque o Senhor, Ele é em tudo, igreja. Tudo que a gente for procurar ou fazer, Ele nos dá a instrução. Ele nos dá. Ele diz que se a gente o deixar, Ele também nos deixará. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, estou sentindo Deus longe de mim. Mas por que o Senhor está longe de você? Se Ele fala na palavra que Ele estaria com você até os confins da terra. Se Ele está longe de você, é porque você também está longe dEle. Então, que nós possamos se agarrar em Deus mesmo. Nos revestir de santidade. Buscar a presença, não pelo que o irmão está vendo, mas pelo que eu preciso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor. É por mim.
Eu não estou aqui para fazer um show, eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor que ninguém, eu não estou aqui para mostrar que eu tenho mais unção que ninguém. Não, eu estou buscando o Senhor porque eu zelo pela presença dEle. Eu anseio pela presença dEle. E é isso que nós temos que desejar. Glória a Deus. E olha o versículo 19, foi até o que eu acabei de falar. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso. Arrependa-te. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Às vezes eu paro e falo assim, Deus, teu amor é incondicional mesmo. Que a gente, para perdoar, para se arrepender é tão difícil. E mesmo o Senhor falando que está com vontade de nos imitar, Ele vem, volta para mim, arrependa-te, se esforça, eu estou aqui. Que nós possamos guardar isso dentro de nós. No momento que a gente pensar em desistir, que a gente possa lembrar que Ele não desistiu da gente. Amém? E Ele nos faz uma visita. Nessa noite, Deus, Ele está visitando a todos nós. Porém, sempre tem um porém, cabe a nós recebê-lo. Será que realmente estamos recebendo o Senhor? Ou será que Ele está do outro lado ainda batendo a porta? Tem o louvor, né? Estou aqui batendo, batendo, batendo. E até quando o Senhor vai ficar batendo? Até quando? Olha o versículo 20, o que Ele fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não vamos deixar o Senhor do lado de fora. Não vamos deixar o Senhor ficar batendo, 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 batendo. Vamos abrir o nosso coração. Vamos receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? O Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama. Esse versículo a gente prega muito, né, para quem quer se converter a Cristo, para quem necessita de uma reconciliação. Mas esse é um versículo que a gente tem que carregar conosco todos os dias. Seja nós cristãos, seja nós recém-cristãos, ou seja nós pessoas que estamos pela primeira vez na igreja. Essa palavra a gente tem que carregar no nosso coração. Ei, o Senhor está à porta e Ele bate. Será que vamos abrir ou vamos deixar Ele para o lado de fora? Amém? Se o louvor quiser subir, já está encerrando. E depois de tudo isso, Ele nos faz uma promessa. Ele nos aconselha, Ele nos corrige, e Ele nos faz uma promessa. 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. O Senhor, Ele venceu, Ele está à direita do Pai. Será que nós também estaremos? Vamos colocar o nosso coração mais no Senhor. Eu creio que não é em vão que Ele está trazendo duas palavras seguidas de voltar ao primeiro amor, de reconhecer que nós estamos frios, quentes, mornos. Ele quer a nossa vida totalmente nele. Nós estamos vendo o mundo como o mundo está. O amor de muitos está se esfriando. E Ele está nos pedindo, por favor, né? Quase que não deixe o amor de vocês também se esfriar. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós.
Glória a Deus. Se vocês quiserem se colocar de pé. No versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não apenas ouvir. Vamos praticar. Vamos viver na palavra. Vamos viver por Ele, para Ele. Amém. Aleluia.